É interessante como a gente volta aos símbolos iniciais, quando a gente adentrou a loja. No caso, me vem à mente o malho e o cinzel. E em momentos inusitados, a gente descobre que é possível meditar, lavando louça, por exemplo, limpando alguma coisa, consertando alguma coisa na nossa casa. E aí a gente se pega em reflexões, parece que ativa alguma coisa que nos faz retornar ao ponto de origem. E isso em vários e vários momentos, passados alguns anos, a gente retorna à origem, aos símbolos, aos significados. Então o malho, ou martelo, e o cinzel, ou um formão, para entalhar. O malho bate no cinzel, né? Ou seja, o martelo bate no formão para desbastar, para tirar um pedaço, para lapidar. E se isso não for pensado com uma reflexão, acontece algum erro, pode acontecer alguma coisa, pode tirar uma lasca, por assim dizer, analogamente, tirar uma lasca onde não se deveria tirar. Então, às vezes, colocando um pouquinho o malho, movimentando um pouco mais para cima, ou para o lado, ou para baixo, a gente consegue atingir o nosso objetivo, que é tirar aquela lasca específica. Analogamente, a gente pode falar que refletindo bem antes de usar uma palavra, refletindo bem, pensando antes de falar, a gente consegue um objetivo melhor. E isso se transfigura de conhecimento, né? Eu vou pensar no que falar, vou pensar no que fazer, vou pensar antes de agir. Então isso demanda uma reflexão, primeiramente, o uso da inteligência. A gente consegue atingir o objetivo se a gente parar, refletir, deixar o momento passar. Então veja bem que isso é o controle das emoções antes da ação, o pensamento antes da ação. Nós, estando vivos e ao nosso redor tendo pessoas, ao nosso redor as pessoas esperam algo de nós e a gente espera algo das pessoas. A gente tem objetivos, nós temos coisas a fazer, nós temos uma evolução espiritual para ser seguida. A gente precisa ter sempre em mente essa consciência para pensar, planejar e então agir ou proferir determinadas palavras, realizar determinada ação. A gente precisa antes ter todo esse processo de reflexão, que muitas vezes no dia a dia isso se perde e isso tem consequências. Resumindo, essas consequências, elas vão ser diretamente associadas ao nosso pensamento, à nossa consciência, à nossa inteligência, ao nosso planejamento antes de executar uma tarefa, proferir uma palavra, realizar um pronunciamento. Então, é mais ou menos por aí. Da nossa ação resulta a consequência. Então, tal qual a pedra bruta precisa ser lapidada, o malho cinzel tem essas tarefas de fazer isso. A nossa vida é a mesma coisa. A pedra bruta é a nossa vida. E a gente nunca vai deixar essa pedra perfeita. Mas a gente pode decidir
caminhar no caminho dessa perfeição, a tendência à perfeição, o aperfeiçoamento do ser. E isso tudo vai aumentando, vai chegar um momento que todo aquele conhecimento, aquela reflexão, aquela busca por equilíbrio, por proferir palavras, por fazer ações boas, isso tudo vai ser fruto dessa reflexão toda, dessa nossa caminhada. Vai ter uma soma de consciências e de ações nos nossos no nosso dia a dia, e isso vai se refletir lá para frente, lá adiante, em um acúmulo, uma sabedoria. Isso vai se agregar à nossa sabedoria, à tendência ao aperfeiçoamento. Mas o que é mais importante é que, para que isso aconteça, são somas de pequenas ações, pequenos momentos, de pequenas reflexões que dão o conjunto dessa sabedoria que se busca, que só vai ser alcançada, talvez nunca seja alcançada, mas a tendência é essa sabedoria que vai ser colocada numa edificação maior, né? As nossas analogias aí com as ferramentas de trabalho de pedreiros, né? Então a construção social, o coletivo vai ser o fruto, né? Vai ser a consequência das ações de cada um, de cada indivíduo. Então veja bem que a construção é individual, depende de cada indivíduo, desde essas pequenas ações antes de agir com o malho e o cinzel, para ser colocadas às pessoas, e estas pessoas a mesma coisa. Então tudo isso se soma, e de nós depende esta reflexão, esta ação, e a sociedade é a soma disso. A sociedade é a soma disso. O bem realizado, o bem que se encontra no nosso coletivo, ele é fruto de cada um de nós. Então, a sabedoria coletiva depende de cada passo e de cada pessoa, para que se some e se construa, se continue construindo de uma forma boa essa edificação coletiva, social, e que nos orgulha, que vai lá na frente nos orgulhar de termos participado disso. E a minha opinião, só para finalizar, é que esse é o meu pensamento, minha ideia, é que essa consciência, para que isso aconteça, essa construção do pensamento, da ação e inserção no coletivo, há que se treinar a si mesmo, digamos assim, há que se construir permanentemente essa consciência antes das nossas ações, essa consciência permanente, embutir em nós mesmos esse objetivo dessa construção e dessa consciência, para que ela realmente se torne um hábito. E ela se tornando um hábito, a gente realmente consegue atingir qualquer objetivo. A gente consegue nos lapidar, a gente consegue evoluir, a gente consegue se aperfeiçoar. Então que essa minha pequena reflexão, ela se some às reflexões, pensamentos e ações de cada um, de cada obreiro, de cada pessoa que tiver a oportunidade de ouvir esse áudio com essa reflexão. E que assim seja.